Nossa aula, dando continuidade ao estudo das proposições, hoje nós vamos aprender a tabela verdade. Só lembrando rapidamente os conectivos. A regra dos conectivos. O E, ele é verdadeiro, se as proposições forem simultaneamente verdadeiras. O ou, ele é verdadeiro, se pelo menos uma for verdadeira. O ou, ele é verdadeiro, se as proposições tiverem valores lógicos diferentes. O se somente se é verdadeiro, se as proposições tiverem valores lógicos iguais, correto? O se, então, ele é falso. Ele é o único que eu gravo que é falso, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo for falso. Lembrando do exemplo de chove, então você me busca, tá bom? Foi assim que a gente interrompeu a nossa última aula, trabalhamos um pouquinho com isso, e hoje a gente vai trabalhar com o conceito de tabela verdade. O que é tabela verdade? Tabela verdade é exatamente o que a gente já vinha fazendo, só que para 4 operações e considerando só 2 proposições, tá? E se a gente precisar de encontrar todos os valores possíveis, considerando mais de 2 proposições? Para construir uma tabela, a gente tem que ter claro, a gente tem que só lembrar que tabela tem linhas e colunas, não é? Então, para a gente conseguir encontrar, montar uma tabela, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir quantas linhas tem essa tabela e quantas colunas tem essa tabela. Bom, para definir quantas linhas tem essa tabela, a primeira coisa que eu vou pensar é em quantas proposições eu tenho. Primeiro que eu tenho que definir é quantas proposições eu tenho na tabela verdade que eu quero construir. Então, olha só, um exemplo aqui. Suponha que eu tenha que construir a tabela verdade dessa proposição, tá? Estão vendo aqui? Então, P não é verdade que P ou não que. São 2 proposições, certo? Para 2 proposições, quantas linhas eu preciso? Preciso de todas as combinações possíveis de P e Q. Então, olha, vamos voltar lá para o quadro. Se eu não escrever, eu não sou eu. Então, vamos voltar para o quadro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, a primeira coisa que eu vou trabalhar é com um número de linhas da minha tabela. Escorrega um pouco aqui. E sempre cheio de problema. Vamos lá. Número de linhas. O número de linhas para mim vai ser o N. Aliás, N é o número de proposições. Todos estão vendo? Pessoal, está todo mundo aí? Sim. Sim. Ok. Número de proposições. Então, suponha que, vamos com um exemplo que fica mais fácil. Eu quero construir agora uma tabela P, I, Q, esse a gente já sabe, não é? Ou não R. Quantas proposições envolvidas eu tenho aqui nessa expressão? Nessa expressão, eu tenho 3 proposições, concordam? P, Q e o R, certo? Bom, e aí, como que ficaria a tabela verdade dessas proposições? Eu teria que ter quantas linhas? As linhas, o número de linhas é o número de combinações possíveis de P, Q e R. Quando a gente fazia só para 2, a gente tinha 4 linhas. Por quê? Porque a gente tinha assim, ó, que uma proposição poderia ser verdadeiro ou falso, não é isso? E a outra proposição poderia ser verdadeiro ou falso, cada uma. Então, o que eu teria aqui, ó? A linha VV, a linha VF, a linha FV e a linha FF. Se a gente for pensar, o que eu estou fazendo? Estou dizendo assim, olha, o número de escolhas possíveis para a minha proposição P é 2. Ou ela pode ser verdadeira, ou ela pode ser falsa. O número de proposições possíveis para Q, 2 também. Ou pode ser verdadeiro ou falso. Então, a combinação, ou o arranjo dessas duas, dá quanto? 4 possibilidades. Se a gente for seguir o mesmo caminho, para esse nosso caso aqui, quantas proposições eu tenho? P, Q e R. Então, olha,
Eu não estou vendo os comentários de vocês, mas vocês podem responder pelos comentários. Vou tentar colocar minha tela aqui, espera aí. Podem escrever pelos comentários aí, vamos lá. Deixa eu ver onde vocês estão. Aí, olha só, se a gente for fazer a combinação dessas três, eu vou ter um raciocínio parecido. Para a proposição P, duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso, concordam? Para a proposição Q, mais duas. Para a proposição R, mais duas. Então, eu tenho 2 vezes 2 igual a 8 possibilidades. Tá vendo, então, que o número de possibilidades que eu tenho aqui, ó, ela vai depender da quantidade de proposições que eu tenho aqui? Por quê? Porque o número de possibilidades de combinação, tá, tem que levar em consideração todos os valores possíveis das três. Aí já vem um macetezinho. Como que eu vou encontrar o número de linhas? O número de linhas é 2 elevado ao número de proposições, tá? Olha só, com isso, eu já sei que se eu tiver 3 proposições, beleza, muito bom, Lucas, 2 elevado ao número de proposições. Se eu tiver 3 proposições, é 8. E se eu tiver 4? Responde aí para mim quanto? 16. 16. Se eu tiver 5, 32. E se eu tiver 6, 64 linhas, e assim vai, tudo bem? Então, qual que é o primeiro passo para montar uma tabela verdade? O primeiro passo é você olhar lá na expressão, ver quantas proposições envolvidas e definir o número de linhas. O número de linhas, ele é dado de acordo com o número de proposições, usando a regrinha 2 elevado a n, beleza? Bom, e depois? Depois, o próximo passo é a gente construir a tabela verdade, considerando agora as minhas operações. A primeira coluna, as primeiras colunas, elas são dadas pelas, eu acho que não vai caber as 8 linhas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho para caber 8 linhas, deixa eu ver. 1, 2, vou fazer meio apertadinho aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então, a primeira coluna seria P. A segunda coluna é o Q. E a terceira coluna é o R. Como que eu construo? Olha, eu tenho que trabalhar com todas as possibilidades. E aí eu tenho uma regrinha fácil aqui para a gente gravar. Lembra quando a gente estava trabalhando com isso aqui, ó, com essa tabela? O que nós estávamos fazendo? O que a gente fazia? Eram 4 linhas, 1, 2, 3, 4. A primeira coluna, que era do P, a gente pegava metade verdadeiro, metade falso. E depois aqui a gente vinha. Metade dessas verdadeiro, metade falso. E assim por diante. A ideia aqui é a mesma, é bem parecida. O que nós vamos fazer? Deixa eu chegar lá. Acabei de perder minha tela. Ó. Olha só, o que eu tenho aqui? Não são 8 linhas? Então, eu vou pegar metade verdadeiro, metade de 8, 4 verdadeiros. Metade verdadeiro, metade falso. Então, são 4 vezes 4 Fs. Ficou meio apertadinho aí, né? 4 vezes 4 Fs. E para a próxima proposição? Aí eu vou pegar a mesma regrinha, eu vou pegar a metade dessas aqui que já eram verdadeiras, eu vou pôr verdadeiro. VV, FF. E agora? Vou VV, FF até o final, tá? E a última? Metade dessas duas aqui. VF, 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 VF. Certo? Então, assim a gente constrói as primeiras colunas da minha tabela. Bom, todo mundo entendeu mais ou menos como que a gente faz isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Vocês vão me respondendo pelo talk aqui para eu ver se vocês estão entendendo. Se eu tivesse que construir uma tabela verdade de uma sentença lógica que envolveria 4 proposições, quantas linhas eu teria? 4 proposições. 16. Muito bom. Então, vamos supor que fosse primeira coluna P,
segunda coluna Q, terceira R e a outra W. Como que eu montaria a primeira coluna? 8 vezes, põe assim, ó, 8 vezes 8Fs, certo? 8V, 8F, beleza? E como que seria a segunda coluna? Ninguém sabe? Vai fazendo 2V, 2F, Não, 4V, 4F, 4V, 4F. Isso, até o final, beleza, muito bom. E a terceira coluna? 2V, 2F, 2V, 2F. Até o final. E a última sempre termina com VF. VF, VF. Dessa forma, a gente tem todas as combinações possíveis. Ficou claro, pessoal? Até agora, construímos usando 2 elevado a n, o número de linhas. Depois eu vou construir as primeiras colunas para as proposições envolvidas. Sempre pego metade verdadeira, metade falsa, e vou fazendo isso até chegar no VF, VF. Correto? Bom, agora vamos para a próxima parte. Olha só. Quais são as próximas colunas? Porque eu quero chegar no valor verdade dessa sentença, tá? Qual que vai ser a graça disso? É que eu sei qual que é o resultado dessa expressão para qualquer entrada que eu tenho possível de P, Q e R. Então, assim, eu sei te dar a resposta para qualquer valor possível, valor lógico possível de P, Q e R, tá? Bom, o que que eu faço primeiro? Aí a gente tem que lembrar daquele negócio lá da ordem das proposições. O que que eu faço primeiro? Toma, que minha borrachinha. Apagar tudo? Não, né? Apagar tudo, não, né? O que que eu faço primeiro? Espera aí que eu vou apagar isso aqui, que minha borracha está meio lenta. Ó, tá acontecendo, tá virando. Primeiramente, a gente fazia aquela ordem, a gente faz parênteses, depois a gente faz colchetes, depois a gente faz chaves e depois a gente faz o que ficou fora disso. Isso é uma ordem dos símbolos. Desses símbolos. E qual que era a ordem dos nossos conectivos? Os nossos conectivos, primeiro a gente tinha o E e o OU, depois a gente tinha... O que a gente tinha depois? Hã? Hein, pessoal? Sim, então. Se então. Depois. Se somente se. Se somente se e o ou. Correto? Muito bom. Muito bom isso. Então, olha só. Agora nós vamos fazer, então, o que nós temos que fazer primeiro aqui dessa expressão? Esse parênteses. O que esse parênteses está mandando fazer? O P, vou colocar de outra cor aqui. O P ou o quê? Ou não, né, gente? Me ajuda. P ou P, I. Oi? Talvez fosse legal deixar os 2 alunos aí te respondendo ao vivo. Pode ser. Você também pode responder. Porque daí a gente vai acompanhando. Pode responder pelo talk também, se quiserem. Eu estou enxergando aqui. É porque se ficar falando muito, o Márcio não quer. Então, mas a gente deixa só uns 2 aí com você. Senão eu fico sozinha demais, né, Fabrício? Exatamente, muito triste essa solidão. Você pergunta, ninguém fala nada. Eu ia até responder, mas eu não sabia ao certo qual era. Aí eu falei, melhor não passar vergonha na frente de todo mundo. Eu ia até responder também, mas aí apareceu o catarrento da criança aqui entrando no quarto gritando, então... Não, mas pode Então responder. deixa a Thaís responder mais um aí. Ô, Carnevale, entra aí, Carnevale. Então vamos lá. Entrei. Então, olha só, para a gente fazer essa, eu poderia ter feito maiorzinho aqui, mas o espaço aqui é curto. Para a gente fazer essa coluna, ó, P e Q, eu vou olhar aqui no P e vou olhar no Q. E vou usar qual regra? A regra do E. Qual que é a regra do E? As proposições são verdadeiras se elas forem simultaneamente verdadeiras. Muito bom. Se são simultaneamente verdadeiras, aqui é V. São simultaneamente? São. E nessa aqui? Não. Não é. Tá vendo? Vai ficar bem fortinho aqui, ó. E aqui também não é. E nessas aqui vai ser tudo falso.
Todo mundo está feliz até aí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que aqui, ó? Aqui eu tenho um FF e um FF, tá? Depois a gente vai fazer uma maior, melhorzinha, que ficou muito fora do esquema aqui. Beleza, então eu já tenho o resultado do parênteses, ok? Agora, o que eu tenho que fazer agora? Ah, faltou um negócio aqui, já sei o que eu errei, por isso que eu fiquei em dúvida aqui, ó. Pirei. O que eu faço antes do E e do OU? Faltou um negócio aqui. Negação? A negação. A negação é primeiro de tudo. Agora ficou bom. Conectivos. Bom, então olha aí. Aqui, ó, por que eu lembrei? Porque quando eu fui fazer isso aqui, eu tenho o OU e o não R. Qual dessas que eu faço primeiro? O não? Primeiro, Não é. eu faço não R. Então eu venho e faço não R. Ah, tá aqui. Então vamos negar o R aqui, ó. Como que nega o R? O não, ele inverte o valor lógico das proposições. Então, vamos inverter o valor lógico das proposições. Inverter. Onde? O que eu vou inverter de qual? Do R. O R não era VF, 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 VF? Aham. Ela vai ficar F, FV, FV, FV. FV, FV. Não fui muito caprichosa nesse negócio aqui, não. FV. Ok? Bom, muito bem. Agora eu posso fazer esse OU, porque eu já, tá vendo que eu tenho a coluna desse parênteses e tenho a coluna do não R? Sempre é 2A2 que a gente trabalha, então sempre eu tenho que criar as colunas para que eu possa fazer os conectivos. Então agora eu vou fazer o OU dessa parte com essa. Então é a última coluna que eu vou ter que colocar, vou colocar até de verdinho, porque a gente tem que abusar das cores, já que lá no pincel a gente não tem, né? Eu gosto de usar o cor de rosa. P e Q ou não R. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um OU de duas proposições. De qual? Do P e Q e do não R. Então, eu vou pegar e vou... Uma brincadeirinha aqui, espera aí. Aí que a gente aprende a fazer aquele primeiro exercício que eu fiquei em dúvida lá sobre aquelas proposições enormes. Aí a gente vai fazendo várias tabelas verdades até chegar lá. É o Lucas que está falando? Eu. Sim, É o Lucas. Lucas, não sei, depois a gente tem que ver qual que é essa. Você me fala depois, me mostra? Tá. Deixa eu pegar aqui, qual que é? Tá, aí você me passa e a gente pode ver se é isso, tá? Daniela, Oi. só uma dúvida. Se não tiver o parênteses, você segue na ordem da esquerda para a direita? Ou sempre vai ter o parênteses? Não é sempre. Se não tiver o parênteses, aí a gente tem que usar essas regras dos conectivos. Aí a gente vai seguir a ordem dos conectivos. Ah, entendi. Observe que se não tivesse parênteses aqui, tanto faz a ordem do E e do OU. Tanto faz qualquer um que você fizesse primeiro. Mas o não você tinha que fazer primeiro de todos os outros dois. Certo? Entendi. A gente vai fazer mais umas duas, porque aí vocês vão adquirindo o sentimento. Porque o aluno fala assim, professora, como que eu sei o que eu faço primeiro? Eu estou com dificuldade de montar essas colunas aqui. Essa é a parte difícil mesmo. Por quê? Porque é a parte que a gente tem que entender o que de fato está escrito aqui e as regras dos conectivos. Eu não tenho como explicar diferente isso para vocês, porque eu falo que é um sentimento. Vocês vão bater no olho e vão tendo um sentimento que vai brotando assim no fundo do coração, entendeu? Vocês saberem como que vocês vão construir essa tabela, tá? Mas aí esse sentimento a gente vai adquirindo com a prática. Vocês vão fazendo e vão adquirindo essa habilidade aí, tá? Vamos construir essa última? Professor, é a atividade 5 da página 8 que eu tô falando. Vamos no final da aula, vamos lá? Certo. Tá, olha só isso aí. O OU agora é de duas colunas. O OU, ele é verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira? Sim. Então tá. Então, olha, pelo menos uma verdadeira. Aqui é? Verdadeiro. Obrigado. E aqui? Também. E aqui? Não. Não. Sim, né? Não. Ó, tá meio deslocado aqui. E aqui é verdadeira, aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, olha só, o valor lógico dessa sentença aí é esse. Observe que eu tenho a resposta para qualquer entrada. Você fala assim, professora, qual que é o valor lógico
Quando P é verdadeiro, o Q é verdadeiro e o F é falso. Aí eu venho aqui, ó, VF, esse valor lógico aqui é verdadeiro, tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo, e aí a gente depois para e vê em que pé que nós estamos aí do entendimento de vocês, tá? Pessoal que não está com os microfones desligados, tá todo mundo feliz? Tem alguma colocação aqui? Dani. Oi. Antes só de seguir, é legal a gente falar que agora os meninos começam a perceber que independente do que tiver escrito em P, em Q ou em R, dá para você saber se vai ser verdade ou não no final. Então o conteúdo não importa, né? Importa a lógica do processo mesmo. Perfeito, isso mesmo. E não é verdade para todos os valores de P, Q e R. Então, assim, a gente precisa, né, de fato, do valor lógico das proposições nesse caso. Aí nós vamos ver, e depois eu acho que já chega na parte que o Fabrício vai trabalhar, nós vamos ver que existem sentenças que, independente desse valor que entrar, dos valores lógicos de P, Q, elas são sempre verdades, não, elas são verdades absolutas. Vale para qualquer combinação de valor lógico das proposições envolvidas. E essas proposições, elas são chamadas de tautologias. Aí nós vamos ver as tautologias, as contradições, tá? E o que a gente chama de contingência. Mas aí é para a próxima aula, às vezes a gente ainda consegue falar isso rapidinho, tá bom? Vamos fazer mais uma, e aí a gente fecha. Vou mudar de página aqui, e vamos fazer mais uma. Vou lá pegar lá na apostila uma mais complicada. E aí vocês podem fazer junto comigo. Dessa vez vou usar as minhas para ficar bonitinho aqui. Vamos lá na apostila. Olha, quando eu mudo para a apostila, vocês conseguem ver a apostila? Sim. Sim. Ótimo. Olha essa daí. Essa também é de 8 linhas, tá? E tem o se somente se. E aqui tem alguns exemplos para a gente trabalhar, ó. Vamos fazer a letra B? Olha, a letra B é difícil. Vamos fazer a letra B? Ou vocês querem uma mais simples primeiro? Mais simples. É uma mais simples, né? Vamos na 2A, então. Vamos na 2A, então. Ó, vamos construir essa aqui. Eu vou voltar lá. Vamos copiar primeiro, Daniela. É P. Daniela, esses exercícios são de qual página? Está na página... Esse aqui está na página... 22. P e não R. Então, Q ou não R. Certo? Bom, eu bati o olho, vou construir a tabela verdade. Quantas proposições eu tenho envolvidas aqui? 3. P, Q e R. Poderia ser P, R e Q, mas a gente vai seguir a ordem alfabética só para ficar mais fácil mesmo. E porque tem mania disso, tá? Mas poderia ser diferente. Então, fica P... Ah, não é isso que é o primeiro passo, não, né? O que é o primeiro passo? Definir o número de linhas. Quantas linhas eu vou ter? Se eu tenho 3 posições, vai ser 8. O número de linhas é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, não é 6 não, né? 2 vezes 3 é 8, mas 2 ao cubo é 8, tá? Como que eu construo essas 8 linhas? Primeira coluna. Se são 8, metade dessas 8 verdadeiras. Então, 4 vezes 4 Fs. metade falsa, 4 Fs. É melhor aqui. Como que eu construo as outras? A outra. Agora, para ficar bonitinho. Era 4 vezes, não era? Aqui, ó. Coloquei uma linhazinha aqui. Então, vai ficar 2 vezes. 2F, depois 2V, depois 2F. 2F até acabar. E aqui? VF, Oi? Você está escrevendo? Porque para mim não está aparecendo. Não está aparecendo. Ah, desculpa, agora tá. Agora tá. Agora sim. É porque eu
compartilhando a tela inteira. Gente, eu estou assim, aprendendo a usar esse Google Meet. É a primeira vez. Mas tá indo bem pra caramba. Primeira vez que eu estou usando esse Google Meet. Sempre dá algum problema. Tá bem que eu tenho um problema também aqui de colocar esses traços certos, porque a caneta escorrega demais. Bom, mas tá bom. Olha só, o que eu faço aqui agora? Eu gostei de deixar os microfones ligados. Será que se deixar vira bagunça? Vira, né? Eu acho que todos ficam, mas por causa de barulho de fundo, etc. Mas alguns alunos que a casa tá mais quieta, por exemplo, a mim, não fica muito ruim, não. Então tá. Olha isso, então. Não erre primeiro agora, porque aqui eu preciso fazer, ó, tem E, tem si, então, tem O, vou fazer o não erre. Vou negar primeiro. Não tem como fazer outra sem ser esse não erre aqui nessa ordem, tá? Observe que tem algumas pessoas que já vem aqui, já olha se tem a negação de alguma e já faz a negação bem pertinho. Correto? Então, aí, vamos lá, não erre. O não R vai ficar inverter o valor lógico, que é FV, me vigia porque eu erro, tá? Agora, o que é o próximo passo? O próximo passo é fazer esses parênteses. Tudo bem? Para fazer esse parênteses, eu tenho o valor lógico de P, tá aqui, e tenho o valor lógico de não R, tá aqui. Então, eu vou fazer o primeiro parênteses. Mas aí, nesse caso, precisaria do parênteses? Nesse caso, deixa eu ver. Não. Nesse caso, não. Eu acho que não precisa do parênteses. Nesse caso, não precisaria, tá? É dispensável mesmo. Muito bom. Só que, assim, às vezes a gente até abusa um pouco dos parênteses, só para dar mais... Para ficar organizado, né? Até na programação também. Às vezes a gente até abusa um pouquinho dos parênteses. Eu não sei se eu estou falando correto, mas... Eu não sou uma programadora, assim, expert, não, né? Fala aí, Crícia. A Crícia manda aí. Eu costumo... Manda aí, Crícia. Cadê ela? Gente, eu adoro parênteses. Eu prefiro colocar. Melhor colocar do que não, né, Crícia? Eu também abuso. Não, então, olha só. P e não R. Vamos usar quais colunas? Gente, a minha letra está pior ainda aqui, né? Tenham paciência comigo, Ninguém respondeu para não falar a verdade, para não mentir, né? Ó. Melhor falar do que falar a verdade. Melhor ficar calada. Tem não R. E não R é verdadeiro se as proporções forem simultaneamente verdadeiras. Então, aqui é... Toda hora eu estou encostando aqui. Falso, porque não é, ó. Esse e esse não são simultaneamente verdadeiros, estão vendo? Aí nós temos que olhar nessas colunas, ó. São simultaneamente verdadeiras, não são, não são. Aqui não vai dar nenhuma, concorda? Porque a primeira é falsa, então o E é falso deles. Dúvidas? Não. Posso passar? Pode. Acho que sim. Ok. Bom, vamos para o próximo parênteses agora. O próximo parênteses... Gente, peraí, professora, pera. Pera. O que acontece, gente? Vamos lá, não, aí. Professora Daniela, aqui é na Vitória. A minha internet caiu e eu perdi muito da aula, não consegui acompanhar. Aí essa lógica do negócio de... Essa questão, que agora são 3 preposições e tá negando o R. Perfeito. Ana, vai ter a aula gravada depois. Peraí, Giovana. Aí vai ter VV, aí F. Por ter uma errada, aí ela fica toda errada? Aonde você está falando? Onde você está? Você fala nessa coluna? Sim. Das respostas. Sempre você vai olhar só em duas proposições. Então, embora esse Q e esse R esteja aqui no meio, ele não está fazendo diferença aqui. Por quê? Você vai olhar o valor lógico de P e o valor lógico de não R. Então, olha, para o E ser verdadeiro, as proposições devem ser simultaneamente verdadeiras, concordam? Ó,
O P nessa linha é verdadeiro e o não R é falso. Elas são simultaneamente verdadeiras? Não. Não. Então, o E é falso. Olha nessa aqui. O P é verdadeiro e o não R é verdadeiro. São simultaneamente verdadeiros? São verdadeiros. O P é verdadeiro e não R é falso. Não são simultaneamente verdadeiros, então é falso. Aqui já é V e V, ó. Simultaneamente, então o E é verdadeiro. Tudo bem? Ah, O que certo. aconteceu nesses 4 falsos? Então a senhora está usando como comparação só a preposição P e a negação de R. Isso, porque é só ela que está aqui nessa linha, nessa coluna aqui, tá vendo? Ó, não é o P e não é R. Correto? Sim, Vamos correto. fazer para esse, ó. Aqui é o Q ou não R. Quais são as colunas que eu tenho que olhar, então? Eu tenho que olhar agora, Quando ó, pelo menos uma tá correta. mas Tá verdadeira. pelo menos uma de qual? Da Q e da não R. Então, agora eu vou olhar aqui e aqui, ó. Então, ó, é um ou. Pelo menos uma é verdadeira? Sim. A Q é verdadeira. Então, o ou é verdadeiro. Pelo menos uma dessas duas é verdadeira? Sim. Então, o ou é verdadeiro. Pelo menos uma é verdadeira aqui. Ó, eu estou olhando. Tem uma. As duas falsas. Então, o ou é falso. Falso. E aqui, pelo menos uma é verdadeira? Verdadeiro. E nessa, ó. Pelo menos uma. Pelo menos uma é. Aqui, pelo menos uma é. Ó. As duas são falsas. Então, o ou é falso. E aqui, pelo menos uma é verdadeira. Correto? Sim. Correto. Então, o que eu fiz aqui? Eu consegui o parênteses desse, a coluna desse e a coluna desse. Perfeito? Agora, Certo. o que está faltando para eu fazer? O se então dessas duas. O se então dessas duas, eu tenho que usar a regra usando essas duas colunas. Só que, olha só, qual que é a regra do se então? A gente grava onde ele é falso. Ele é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for Falsa. Então, eu vou montar aqui essa coluna. Então, espera aí. Agora, eu vou fazer esse resultado. P e não R. Opa. Então, Q ou não R. E a gente vai usar a regrinha do se, então. Então, vamos lá. Olhando para essas duas colunas. Pessoal, se então a ordem ele vai mudar, faz muita diferença. Então, eu estou saindo daqui, ó, e estou indo para lá. Concorda comigo? Ó, Sim. primeira é essa, e segunda é essa coluna. Ó, então, vamos lá. Primeira, falso. Segunda, verdadeira, se então, Verdadeiro. verdadeira. Primeira, verdadeira. Segunda, verdadeira, se então, Falso. Verdadeiro. Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for Falsa. As duas verdadeiras, se então. Pulei uma. As duas falsas, se então. Verdadeiro. Correto? Correto. Nesses casos aqui embaixo, ó, a primeira já é falsa. O que acontece com se então? Então todos são falsas. Tudo verdadeiro. Por quê? Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ok? Pera. Ela só é falsa se a primeira for verdadeira. Em todas essas, a primeira é falsa. Então, você não tem um VF, você tem um FV. FV é verdadeiro. VF é falso. Olha o que aconteceu. Sempre o quê? Para qualquer entrada, nós temos que que essa sentença ela é sempre verdadeira. Isso é o que a gente chama de tautologia. Tautologia. Os teoremas, as proposições da matemática, elas são verdades para qualquer situação que atenda às condições da proposição. Então, aqui é a mesma coisa. Para qualquer entrada que a gente tem, é sempre verdadeiro. Então, a gente chama isso de tautologia. Tá certo? Pessoal, tudo bem? Cadê vocês? Tautologia ficou muito nebuloso ainda. É o nome. O que é tautologia? É uma proposição que é sempre verdadeira. Ela nunca vai ter valor falso. Qualquer valor... Isso acontece...
Essas são as verdades que independem da entrada. Sempre é verdadeiro. Você pode usar essa expressão em qualquer situação que ela sempre vai ser verdade. Independente do que você tem de conteúdo aqui, ó. Pode colocar qualquer coisa aqui. Sempre É como vai se fosse uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Não importa o que é, sempre vai ter um resultado. Sempre vai ter. Por exemplo, quer ver? Vamos ver uma coisa absurda aqui, quer ver que vai ser sempre verdade? Vamos supor que a proposição P, ela seja assim, ó, o gato late. A proposição Q vai ser o cachorro mia. Um pouquinho que é melhor, né? É claro que isso aqui é só para a gente entender, mas a tautologia ela é muito importante porque são verdades absolutas aí, né? Fabrício, às vezes, talvez pode também depois acrescentar alguma coisa. A Cristian, o gato late, o cão mia, uma coisa... Rato voa. Hã? Rato. O pato voa? O pato voa. Pronto. Se eu disser assim, ó, agora, o gato, se o gato late, ou o pato não voa, então, o que eu posso concluir? Que o cão mia, sem parênteses, né? Que não tem parênteses, tá vendo? Tô doida com parênteses. Então, o cão mia ou o pato não voa. Olha só, se eu falar isso, eu tô mentindo ou tô dizendo a verdade? Tá. Se eu disser aí, se o gato late ou o pato não voa, então o cão mia ou o pato não voa, isso é verdadeiro? Isso é sempre... Eu estou mentindo ou estou dizendo a verdade? Vou analisar. Tá falando a verdade. Estou falando a verdade. Ah, mas o gato não late, não tem problema, então isso aqui é falso, concorda comigo? Ah, o cão Agora eu entendi. então isso aqui é falso, concorda comigo? O pato voa? Pato voa, gente. Boa. Voa abaixo, né? Então isso aqui é verdadeiro. Ué, então, espera aí. Essa declaração, ela está em qual linha dessa tabela verdade? Nessa aqui, ó. O P é verdadeiro. Essa aqui, ó. Tá vendo? Qual que é o resultado? Ela é o quê? Verdadeira. Então, independente do que você tiver aqui como entrada, você sempre vai ter qualquer declaração que você fizer usando esse formato, ela vai ser sempre verdadeira, independente do que você está colocando aí como proposição. Isso é uma tautologia. Né? Bom, qual que é a minha proposta agora? A aula é até 16h40, eu não sei, a Cris é mais o Fabrício querem falar alguma coisa, eu acho, né? E aí, qual que é a minha proposta? A atividade de frequência de hoje, ela vai ser postada lá na nossa sala de aula, e aí eu quero que vocês resolvam, vocês façam uma tabela verdade para mim. Como que vai ser essa tabela verdade? Eu fiz essa? Pode ser a letra B, né? Vocês querem que eu faça mais uma? Faz mais um, por favor. Pode ser essa tabela verdade aqui, ó. Quer ver? Vou ver se tem uma aqui bonitinha, preciso fazer. Essa aqui, ó. Mas acho que ela deixou mais difícil para vocês. Eu ia fazer ela, né? Aqui, ó. Porcaria. Façam essa tabela verdade aqui para mim, ó. Aí, para nós, aí o que vocês vão fazer? Vão fazer essa tabela verdade, tira a foto e posta lá. Cris, você tem jeito de fazer isso? A gente cria uma atividade, eles mandam o arquivo. Beleza. Lá, ela verdade na página, deixa eu só anotar. Qual página? Tem gente tirar foto e mandar? Lá comporta? Não tem como mandar um arquivo. Aí pode ser foto. Pode ser foto. Ó, então tá, isso eu queria saber se pode ser foto. Pode fazer uma tabela no Excel e mandar por uma tabela? Pode. Nossa, isso é lindo. Isso é lindo. Fazer no Drive, né? Igual a gente faz pelo Box. Faz manuscrito. Não, faz manuscrito. Não, o manuscrito é muito feio.
Tá Não, Não, ia ser engraçado. lindo, ia ser lindo. Nada, é maravilhoso, é belo. Pessoal, manuscrito. Manuscrito? Pera, eu não entendi. Eu não entendi o que é pra fazer. A Assim, é gente pra vai tirar. colocar lá, tá? A gente vai colocar lá direitinho, mas manuscrito, tá bom? Igual eu tô fazendo aí, ó. Aí você tira uma foto e coloca lá, tá bom? Tá. Mas Isso isso só não letra funciona no B. É caderno. muito ruim tirar foto, muito ruim. E se eu tirar fizer no caderno e fazer uma tabela no Excel também? Manda pra E te mandar a tabela no Excel. Parabéns, você vai ter mais trabalho. É, mas eu acho que fica mais fácil pra professora ler. Não, É muito ruim foto. pessoal. É, Se eu fazer caneta, gente. Se eu fazer mas ainda fica caneta. ruim. Não, não adianta, ainda não adianta. Pessoal, vocês têm como escanear? Dá pra fazer Não. Ô, professora, Mas por que manuscrito? Vamos fazer no Excel, fica tão bonito. Não, não. Pois é. Mas nem todo mundo sabe Não, mexer no Thaís, Excel. não inventa faz coisa, um não. bloco de notas. Pois é. Vamos ficar do jeito que tá, é só fazer, eu pegar uma régua, fazer bonitinho. Não dificulta. Gente, não, tem um vamos ficar aplicativo no que manuscrito escaneia. mesmo. Nós estamos gravando isso aí, a aula vai ficar muito chata. Manuscrito, tá bom? Porque aí cada um faz o seu com a sua letra. Aí o Excel não tem nem jeito de saber, tá? Show? Isso só letra B. Show. A gente vai colocar bonitinho lá, tá? Eu não tenho como escanear, não. Querem que eu faça mais uma? Porque a aula tá acabando. Abrir. Mais uma, por favor, mais uma, por favor, por favor. Vocês querem falar alguma coisa? Tem gente desesperada. Faz mais uma, por favor. Mais uma, vai, faz mais uma. Pelo amor de Deus, faz mais uma. Mais uma. Então, vamos lá. Essa aqui, ó. Vamos para a letra B. Vamos fazer essa. Podia fazer uma que tem 4, né? Não, mas é da linha demais. Vamos fazer essa aqui. Letra B, então. Exercício proposto. Estão vendo a minha tela já? Peraí, então não, né? Peraí que eu vou escrever aqui e depois a gente passa para outra tela. Não queria. Quem que é esse passarinho, hein? Passarinho chato, hein? Chato é tu. Solta esse negócio, velho. Solta esse bicho aí. Esse bicho pode dar gripe aviária, pô. Gripe aviária. É liberado pelo... Como chama? Ah, é... Ibama. Vamos ver. Pelo Ibama, isso aí. É liberado pelo Ibama, respeito. Então, vamos. Primeiramente, aqui já ficou muito batido, né? Nós teremos... Ixi, encosta a mão aqui, gente. Nós teremos aqui P, Q e R, as 3 primeiras, tá? Nós vamos ter, então, 8 linhas, porque são... Número de proposições é 3, número de linhas... 8. 2 ao cubo, que é 8. Se aqui fosse 4, seria 16. Se aqui fosse 2, seria 4. Então, a gente já gravou isso. E sempre eu vou pegar, para a primeira coluna, metade dessa daqui verdadeira, metade de 8 é 4, verdadeira. E vamos até o final. Então, 4 vezes, 4 Fs. Aqui, 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs até o final. E depois, BF, 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 BF até o final. Bom, o que eu vou ter agora? Eu tenho não Q e tenho não R. Vamos fazer as negações primeiro, já que eu vou ter que fazê-las primeiro mesmo? Então, agora eu vou criar o não Q e não R. Coluna não Q, coluna do não R. Depois que eu fizer o não Q e não R, o que eu tenho que fazer? Os parênteses. Concorda? Então, vai ser o não Q e R. Depois, o P, se somente se não R. Beleza? Nossa, esse aqui ficou terrível. Pega demais. Bom, e depois? Aí, olha só, agora são os colchetes, concordam? Eu já fiz isso e já fiz isso. Agora tem que fazer os colchetes. O que é o colchete? Ele vai ser P, então, não Q e R. Esse é um colchete. Vou apagar ali. E por último? Por último não, penúltimo. O outro colchete. Q e
se, somente se, somente se, não R. Danilo, para de bater, cão. Mano, Danilo, Pessoal, eu tenho problema com barulho repetido. Sou estressada. Vocês não sabem como essas batidas agora, meu estômago embrulhou com elas. Ó. Tá, então não é o Danilo, então é quem? Quem for, esquece. Vou chamar esse aqui de 1, isso aqui de 2. Ó, só para não precisar escrever tudo ali mesmo, porque não cabe. Estão vendo que aqui é o 1 e aqui é o 2? Ó. O que que... Não, depois a gente vê. Vou ter que editar a aula antes de postar. Vamos lá. Olha só. Não que. O não que, tudo falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O não R, FV, 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 FV. Agora eu vou fazer o não que e R de quais colunas? Desse não que, desse R. Vou fazer o E dessas duas colunas. O ele é verdadeiro? Se pelo menos uma for verdadeira, mas eu tenho que olhar nessas duas colunas. Pelo menos uma é verdadeira? É. Pelo menos uma é verdadeira aqui? É. Olha aqui. Esse. Sim. Esse. Aí, ó. Te ajudando. Vamos lá, Dani. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem resposta. Não Q e R. Não Q e R é falso. São simultaneamente verdadeiras aqui. Não falso de novo. Falso. Dois falsos, verdadeiro. Falso. Aqui. Em cima é falso. Falso. Não, tá errado. Calma. Tá errado, calma aí. Dani, volta. Então, vamos. São simultaneamente verdadeiros? Não. É duas falsas, uma verdadeira. Espera aí. São simultaneamente verdadeiros? Sim. São simultaneamente verdadeiros? Não. Tem um F lá que não está aparecendo. Não. São simultaneamente verdadeiros? Não. São. E aqui? Não. O que está errado? Não, é porque o primeiro F não está aparecendo. Qual? Esse? Esse. O primeiro F não Q e R. Ah, tá. Tá certo Está agora? aparecendo tudo errado. Tá. Agora a próxima. Me ajuda para eu não errar, tá? É se, somente se. De quais colunas? P. Se, somente se. Dessa aqui, ó. Não R. Do P e do não R. Se, somente se. Se F aqui tá faltando a perninha. Do P, vou aqui, ó. Cadê? P e não R. Me ajuda. Se somente se ele é verdadeiro, se elas forem iguais, correto? Então eu vou olhar. São iguais? Não. São iguais? Que? São. São iguais? Não. Não. Esse e esse são iguais? Sim. Esse e esse são iguais. Esse e esse não são. Perfeito? Esse e esse são iguais. E esse não. E não. Esse aqui é complicado. Ele não é complicado, ele só fica confuso porque está longe. Agora. Ele é trabalhoso, né? Oi? Ele é trabalhoso, né? É. Olha aqui. Se P, então é parênteses. Então agora eu estou fazendo assim, então. Estou fazendo uma bagunça na tabela, né? Mas para vocês poderem enxergar. Se P, me acompanhe. Primeira é verdadeira, segunda falsa, falso. Bateu? Não, verdadeiro, né? Não, gente, o se então ele é falso se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Então. Então, primeiro verdadeiro e falso. Deu falso, gente. Certo. VF, falso. VV, VF, falso. FF. Aqui tudo é verdadeiro. Daqui para Agora Então, No vamos. se, então, é procurar o VF. É só procurar o BF, o falso neles e o resto é tudo verdadeiro. Agora, esse E. Esse E é falso. Proposição logicamente falsa. É falso. Esse aqui é falso. Esse aqui é falso. E esse aqui é verdadeiro. E esse aqui é falso e esse aqui é falso. Tá? Só tem uma verdadeira. Pessoal, isso aqui é chamado de contingência. Daniela, você vai postar essa live? Ai, sei lá, live. Essa aula?
essa aula lá no grupo do WhatsApp? Eu vou colocar lá No Google Classroom. e a gente vai colocar a atividade lá. Eu vou pedir a ajuda dos universitários para editar o vídeo. E eu que saí sem querer. Eu ia colocar sem... Qual que é o exercício da tarefinha? Hã? Qual que é o nome da tarefinha? A tarefinha é fazer aquela tabela. Da página... Está na página 24? 12, parece. 22 ou 12. Página... O 24 é muito diferente. 24? Isso. Página... Sabia que era... Certo? Página 24. Tá bom. Pessoal, então tá. Obrigada. Até mais. A gente fala depois, tá bom? Valeu. Beleza. Obrigada, gente. Um Obrigado, abraço. gente. Obrigada. Abraço. Pô, alguém mandou uma notícia aí de que alguém tá com coronavírus. É da escola? É o Lucas. Lucas? Que Lucas? Não, obviamente eu não peguei coronavírus. Eu tô Não, sempre é porque tem enganado. outros Lucas. O Lucas é Não, acontecido na camada. O Lucas é acontecido. Tava alugando, né? Já vi que você tava alugando. O que aconteceu? Ah, é mentira. Não, é porque alguém tinha escrito aqui nas mensagens que alguém tava com coronavírus, mas era brincadeira. Então tá. Beijo Até pra mais. todo mundo. Fiquem com Deus. Até a Professor, próxima. professor, só um minuto. Vai estar disponível hoje para enviar a tarefa? Sim, agora. Já estou colocando atividade lá. Ah, ok. Isso é eficiência, rapaz. Cris é o cara. Valeu. É o cara. Pera, só pra. Vamos Professora. Crícia, só pra confirmar, qual é o exercício mesmo? Qual é a É página? o A, B e C da página 24 da apostila. Apenas esse. Isso. Vai ter alguma atividade